Eduardo Nogueira, um empresário renomado do ramo da construção civil, era sinônimo de sucesso e sofisticação. Acostumado a figurar nas capas de revistas de negócios e colunas sociais, sua rotina se dividia entre reuniões em escritórios, luxuosos e eventos regados a champanhe, onde selava contratos milionários com um simples aperto de mão. Proprietário da Nova Terra Construtora, uma das maiores do país, Eduardo sabia como cultivar uma imagem pública impecável e, acima de tudo, rentável. Naquela manhã nublada de segunda-feira, porém, seu terno de alfaiataria cinza claro contrastava com o cenário modesto à sua volta. Os portões do asilo Lar Esperança Viva se abriram lentamente quando a comitiva de carros pretos estacionou diante da fachada descascada. O local abrigava cerca de 50 idosos, muitos dos quais abandonados pelas famílias, sobrevivendo, com doações e poucos recursos. A visita, claro, não era aleatória. Fazia parte de uma campanha de marketing social que sua equipe de publicidade batizara de Construindo Dignidade. A ideia era nobre, ao menos no papel: doar equipamentos, médicos, reformar parte da ala dos idosos, pintar a fachada, trocar os colchões, uma ação comovente para os olhos do público e uma excelente estratégia para fortalecer a marca da Nova Terra perante licitações públicas e parcerias privadas. Eduardo desceu do carro sob o clique frenético dos fotógrafos e a presença de um pequeno grupo da imprensa local. Caminhava com segurança, o sorriso ensaiado, a postura ereta, como se fosse um político em campanha. Cumprimentava funcionários do asilo, posava ao lado de um novo desfibrilador, distribuía sorrisos para as cuidadoras. Um cinegrafista o acompanhava de perto, captando cada gesto, cada fala emotiva ensaiada para parecer espontânea. Mas então, no meio daquela encenação tão familiar, algo o fez parar. Virando um corredor lateral, onde poucos idosos se sentavam, em cadeiras ou cadeiras de rodas, Eduardo quase tropeçou em seus próprios pensamentos ao notar uma figura sentada próximo a uma janela. A imagem era tão simples quanto poderosa. Uma senhora de idade avançada, de cabelos inteiramente brancos, finos como algodão, repousava os olhos no jardim lá fora. Ela parecia alheia ao burburinho da visita, girando lentamente os dedos enrugados sobre o próprio colo, num movimento contínuo, quase hipnótico, como quem conta memórias invisíveis. Eduardo parou. O coração deu um salto esquisito, como se algo tivesse se soltado dentro dele. Um arrepio subiu pelas costas e paralisou seus pés. Por um momento, o barulho ao redor se dissipou. Tudo ficou mudo. Ele não sabia por quê, mas aquela mulher mexera com algo muito íntimo, muito enterrado. Quem é aquela senhora? Perguntou a uma cuidadora próxima, tentando soar casual, mas sua voz saiu ligeiramente trêmula. A mulher, de jaleco branco e olhos cansados, olhou para onde ele apontava e respondeu com naturalidade. Ah, aquela é a dona Elisa. Elisa Rocha. Está conosco há uns 2 anos. Chegou sem documentos, trazida por uma assistente social que a encontrou vagando sozinha, numa praça aqui perto. Ela fala pouco, mas é tranquila, muito doce. Eduardo sentiu o estômago despencar. Rocha, ela dissera. Rocha era o sobrenome de solteira de sua mãe. Um nome que ele havia esquecido durante décadas, enterrado sob mágoas, raiva e, por fim, indiferença. Durante anos, ele dissera a si mesmo que não precisava mais pensar nela. A mulher que o deixara quando ele tinha apenas 8 anos. A mãe que, segundo seu pai, os abandonara de forma covarde. Eduardo havia odiado essa figura. Ausente. Chorara por noites seguidas, depois se tornara frio. Jurou que nunca mais a mencionaria. Com o tempo, enterrou essa parte da infância sob camadas de ambição. Mas agora, ali, diante de si, estava uma sombra viva do passado. Elisa Rocha. Ele deu um passo hesitante em direção a ela.
O som dos seus sapatos caros no piso frio do corredor parecia um eco distante da realidade em que vivia. O coração batia tão forte que ele teve medo de ser ouvido. Aproximou-se devagar, observando os traços da idosa com atenção. A curvatura do nariz, a linha do maxilar, as sobrancelhas delicadas. Tudo lhe parecia vagamente familiar, como um sonho antigo que de repente se tornava nítido. Mas o que mais o abalou foi o gesto com as mãos. Aquele girar lento dos dedos. Era um movimento que ele não via há mais de 30 anos, mas que reconhecia instantaneamente. Sua mãe fazia aquilo quando contava histórias para ele dormir. Eduardo sentiu uma pressão no peito. As lágrimas, que nunca se permitia derramar, ameaçaram escapar. Ele tocou a moldura da porta devagar. Elisa Rocha, dizia a plaquinha. O nome simples, em letras pretas, quase o derrubou. Parecia um soco no tempo. Dona Elisa, murmurou ele quase sem voz. Ela não reagiu. Continuava a olhar o jardim, os olhos meio perdidos entre as folhas balançando com o vento. Ele se aproximou mais, devagar, e ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas. A senhora, me desculpe, mas a senhora teve um filho chamado Eduardo? A mulher desviou lentamente o olhar, encarando-o com olhos nublados pela idade e talvez por memórias que insistiam em fugir. Ela piscou algumas vezes. Sua boca se entreabriu, e então, num fio de voz quase inaudível, sussurrou: Dudu? O mundo inteiro parou. Eduardo levou a mão à boca. Aquilo o atingiu como uma enxurrada. Ninguém mais o chamava assim desde os 8 anos de idade. Ninguém, exceto ela. Sou eu. Mãe. A palavra escapou antes que ele pudesse pensar. Mãe. Uma palavra que ele achava que nunca mais usaria. Mas agora, ela jorrava de sua boca com o peso de uma vida inteira. Os olhos da mulher se encheram d'água. Ela ergueu uma mão trêmula, tocando o rosto dele com delicadeza, como quem acaricia um milagre. Naquele momento, a equipe de filmagem se aproximava, mas Eduardo levantou a mão num gesto firme. Não, nada de câmeras aqui. Isso é pessoal. E assim, diante de uma janela simples, num asilo esquecido, o homem mais poderoso do setor imobiliário desmoronou. Abraçado à mãe que julgava morta, chorou como um menino, enquanto o céu cinzento lá fora começava, timidamente, a se abrir. Eduardo cancelou todos os compromissos da semana. Para os sócios e diretores da nova terra construtora, aquilo foi um escândalo. Era a primeira vez, em mais de 20 anos de carreira, que ele ignorava uma reunião de alto escalão com investidores estrangeiros. Mensagens se acumulavam no celular. Secretárias ligavam insistentemente. A agenda estava repleta de compromissos que até uma semana atrás ele teria considerado inadiáveis. Mas Eduardo não estava nem aí. Desde o instante em que ouvira sua mãe chamá-lo de Dudu, algo dentro dele se partira. Ou talvez, finalmente, se encaixara. Voltava ao Lar Esperança Viva todos os dias, sozinho, em silêncio, sem alarde, sem câmeras, sem seguranças. Deixava o carro importado na rua lateral e caminhava pelos corredores do asilo com uma serenidade que ninguém jamais o vira demonstrar. Levava fotografias antigas, vasculhara gavetas, caixas empoeiradas, álbuns esquecidos no fundo de armários. Encontrara imagens amareladas pela passagem do tempo. Ele ainda pequeno no colo da mãe, os dois sorrindo na praia, ela penteando seus cabelos antes de ir à escola. Uma festa de aniversário simples, com bolo de chocolate e balões coloridos. Levava essas fotos com a esperança, quase desesperada, de reacender algo nos olhos daquela mulher que agora vivia prisioneira de sua própria mente. Elisa, porém, parecia sempre distante. Sentada em sua cadeira de rodas, olhava o mundo, por entre véus invisíveis. Sua cabeça pendia às vezes para o lado, os olhos perdiam o foco, e os lábios se mexiam sem som. Eduardo sentava-se ao seu lado por horas, falando baixo, com carinho,
relembrando histórias, contando sobre sua vida, sobre o homem que se tornara. Dizia coisas que nunca havia dito para ninguém. Às vezes segurava sua mão enrugada e sentia que, mesmo sem respostas, ela o escutava. Mãe, lembra daquele dia na escola, quando você costurou minha fantasia de astronauta com papel alumínio? Eu fiquei todo amassado no final da peça, mas disse para todo mundo que aquilo era efeito espacial. Ela não respondia. Apenas fitava o jardim, balançando levemente os dedos no colo. Mas de vez em quando, como num lampejo de sol que rasga um céu nublado, Elisa voltava. A casinha branca com as conchas azuis, o cheiro do mar, murmurou, ela certa tarde em voz baixa, quase inaudível. Eduardo sentiu os olhos se encherem d'água na mesma hora. A garganta apertou. Aquela era a casa de praia da família, em Arraial do Cabo. Uma pequena construção simples que seu avô comprara nos anos 60. Fazia mais de 3 décadas que ele não colocava os pés lá. Ainda podia se lembrar das paredes brancas, da rede estendida na varanda e, principalmente, das conchas que sua mãe colava na fachada com cola quente, como se decorasse um sonho. Você... você lembra, mãe? Sussurrou ele ajoelhado ao seu lado. Elisa virou levemente o rosto em sua direção. O olhar ainda perdido, mas carregado de uma emoção crua. Você usava sapato de verniz no dia da comunhão, disse ela com os olhos marejando. E não parava de reclamar da gravata. Dizia que parecia uma coleira. Eduardo sorriu entre lágrimas. Aquela era uma memória tão específica, tão íntima, que apenas sua mãe poderia recordar. Sentiu, como se um nó se desfizesse dentro dele. O menino de 8 anos que fora, o que chorava à noite esperando a volta da mãe, finalmente começava a entender que ela não o abandonara por maldade. Na manhã seguinte, ele foi recebido por doutora Carolina, a médica responsável pelo asilo. Jovem, de fala doce e olhar atento, ela se tornara uma espécie de ponte entre Eduardo e a realidade clínica da mãe. Ela tem demência avançada, senhor Eduardo, explicou com cuidado, enquanto tomavam café na pequena sala da administração. Mas não está completamente desconectada. Às vezes, certos estímulos sensoriais ou emocionais podem ativar breves momentos de lucidez. Fotografias, cheiros, músicas, coisas que marcaram a história emocional dela. E esses momentos podem voltar com mais frequência? Perguntou ele esperançoso. Carolina hesitou, olhando nos olhos dele. Podem, mas não se trata de cura. São lampejos, fragmentos. O mais importante agora é oferecer presença, carinho e continuidade. A demência apaga as margens da memória, mas a emoção, ela resiste. O amor ainda mora nela, senhor Eduardo. Acredite nisso. Ele assentiu, engolindo em seco. Foi então que ela revelou algo que o fez congelar. Encontramos registros antigos no prontuário dela. Aparentemente, sua mãe foi internada aqui há 15 anos, sob responsabilidade de uma mulher, chamada Raquel Rocha. O nome soou como um trovão nos ouvidos de Eduardo. Raquel? Repetiu ele, incrédulo. Minha tia, a irmã da minha mãe. Eu não a vejo desde que era criança. Carolina passou-lhe uma cópia do cadastro antigo. Estava tudo ali. Nome completo, contato de emergência desatualizado e um número de telefone que não existia mais. Eduardo ficou mudo por alguns segundos. Lembrou-se vagamente de Raquel. Era uma mulher severa, de gestos duros, que não gostava de crianças e vivia em atrito com a família. Depois do sumiço da mãe, ninguém mais falara dela. Então foi ela quem a deixou aqui? Sim. Segundo o registro, sua mãe chegou desorientada, sem documentos, com sinais de desnutrição e confusão mental. Raquel a deixou e nunca mais voltou. Disse que não podia cuidar dela. Eduardo levou as mãos ao rosto. Sentiu-se tomado por uma mistura de raiva, alívio e culpa. Raiva da tia,
que abandonara a irmã. Alívio por descobrir que a mãe não fugira por vontade própria. E culpa, culpa, por ter acreditado em uma história contada por adultos feridos e ter deixado aquela mulher ser esquecida, por ele mesmo, por décadas. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Passou horas olhando as estrelas pela janela de seu apartamento luxuoso, sentindo-se mais sozinho do que nunca. Pela primeira vez em anos, desejou voltar no tempo. Voltar à casinha branca com conchas azuis. Voltar ao colo de sua mãe. Voltar a ser Dudu. Mas não havia volta. Havia, no entanto, um presente. E naquele presente, havia Elisa. Ainda viva. Ainda ali. E ele faria de tudo para se reconectar com ela, pedaço por pedaço, memória por memória. Mesmo que para isso precisasse abrir todas as portas do passado. Tomado por uma necessidade quase obsessiva, Eduardo não conseguiu mais respirar, com leveza até ter respostas. Dormia mal, com sonhos confusos nos quais via a mãe entrando por portas que se fechavam antes que ele conseguisse alcançá-la. Acordava suando, com o coração acelerado, como se estivesse lutando contra o tempo. Precisava saber. Precisava ter certeza. Na manhã seguinte à revelação de doutora Carolina, ele ligou para Sérgio, seu advogado e confidente de longa data. Era um homem metódico, experiente e discreto, do tipo que sabia cavar fundos sem levantar poeira. Preciso que você encontre tudo sobre Elisa Rocha. Registros, entrada no asilo, parentesco com Raquel Rocha, documentos oficiais, o que for. Disse Eduardo, a voz trêmula, mas firme. Claro, Eduardo. Mas por quê? O que está acontecendo? É minha mãe, Sérgio. Acho que... Acho que ela está viva. E se for mesmo ela, eu a deixei esquecida por mais de 30 anos. Do outro lado da linha, houve um breve silêncio. Sérgio conhecia Eduardo como um homem objetivo, focado, quase frio nos negócios. Aquela voz embargada, carregada de emoção, não lhe era familiar. Vou descobrir o que puder. Me dá uns dias. E cumpriu sua palavra. Menos de uma semana depois, Sérgio estava em seu escritório segurando uma pasta com os documentos que poderiam mudar o rumo da vida de Eduardo para sempre. A entrada no asilo foi feita em março de 2010. A senhora Elisa Rocha foi internada por Raquel Rocha, que assinou como tutora legal. Aqui estão os documentos, assinaturas, até uma procuração com firma reconhecida em cartório. E tem alguma menção ao nome Nogueira? Sérgio balançou a cabeça negativamente. Nenhuma. Nenhum vínculo familiar declarado. Para todos os efeitos legais, Elisa Rocha foi considerada uma mulher sozinha, sem filhos. Eduardo passou as mãos pelos cabelos, como se tentasse arrancar o desespero da própria cabeça. Ela foi enterrada viva, Sérgio. Viva e esquecida. Meu Deus! Ele segurou os papéis por um longo tempo, encarando cada letra como se esperasse que elas gritassem outra verdade. Mas não gritavam. Apenas sussurravam a tragédia silenciosa que se arrastava há anos. A história de uma mulher arrancada da vida do filho e trancada em um mundo onde ninguém a procurou. Em casa, a obsessão começou a pesar. Clara, sua esposa, tentou compreender no início. Viu o marido chegar tarde, falar sozinho, revirar álbuns de família, sair sem dizer para onde ia. Mas os dias viraram semanas, e o abismo entre eles aumentava a cada hora. Numa noite de terça-feira, enquanto ele examinava pela milésima vez a cópia do prontuário médico de Elisa, Clara sentou-se ao seu lado no sofá com os olhos cansados e os ombros caídos. Eduardo, você não está mais aqui. Nem comigo, nem com os nossos filhos. Você não come direito, não dorme, mal fala comigo. Isso já passou dos limites. Ele não respondeu de imediato. Ficou olhando fixamente para um retrato antigo de quando era bebê, nos braços da mãe. Um retrato que agora parecia queimar suas mãos.
Você está cavando feridas antigas, amor, disse Clara, com a voz delicada mas firme. E se ela não for sua mãe? E se tudo isso for uma coincidência cruel? Ele respirou fundo, lutando para manter a compostura, mas sua voz quebrou quando respondeu. E se for? Sussurrou. E eu tiver acreditado numa mentira por 35 anos? Você tem ideia do que é isso, Clara? Achar que foi abandonado, odiar a pessoa que te deu a vida, e depois descobrir que talvez ela tenha sido apenas levada? As lágrimas vieram sem aviso. Eduardo, sempre tão racional, tão contido, se viu vulnerável como nunca. Os olhos cheios, a alma em carne viva. Clara o observava em silêncio. Não era fácil para ela. Tinha medo de perdê-lo, não para outra mulher, mas para o passado. Para um vazio que ela não podia preencher. Mas naquele momento, percebeu que a dor dele não podia ser contida por preocupações cotidianas. Era algo profundo, existencial. Era a dor de um filho perdido, tentando reencontrar suas raízes. Ela o abraçou com delicadeza. Se for mesmo sua mãe, Eduardo, vamos descobrir juntos. Mas, por favor, não se perca de nós no caminho. Ele apenas assentiu, com a cabeça apoiada no ombro dela, como um menino exausto de lutar contra fantasmas. Naquela noite, enquanto Clara dormia ao seu lado, Eduardo ficou, acordado olhando o teto, sentindo o peso do tempo que havia deixado passar. Pensava em todas as noites em que chorou calado, acreditando ter sido abandonado. Em todos os aniversários que comemorou fingindo que não se importava. Em todas as vezes que tentou esquecer. Mas o passado não pode ser esquecido. Apenas enterrado. E às vezes, o que é enterrado encontra um jeito de voltar à superfície. Agora, ele precisava fazer mais. Precisava encontrar Raquel. Precisava confrontar a verdade. Doa a quem doer. E, acima de tudo, precisava olhar nos olhos de Elisa novamente e dizer a ela, com todas as palavras que guardou por décadas: Eu sou seu filho. Eu nunca deixei de ser. Era quase meia-noite quando o celular de Eduardo vibrou na mesinha de cabeceira. O toque sutil da notificação brilhou como um clarão em meio à escuridão do quarto silencioso. Ele não esperava mais nada daquela noite, mas o nome na tela fez seu coração disparar. Doutora Carolina, atendeu com um misto de medo e esperança. Eduardo, disse ela, com a voz tensa. Ela está chamando por você. Disse o seu nome, com clareza. Está agitada. Venha rápido. Ele não pensou. Levantou-se num salto, calçando os sapatos ainda com o coração aos pulos. Jogou um casaco por cima da camiseta e saiu sem dizer uma palavra. Clara despertou com o barulho da porta, mas não o chamou. Ela sabia que havia algo naquela noite que ele precisava enfrentar. Algo maior que ambos. A chuva fina deixava as ruas vazias e brilhantes. Sob a luz dos postes, o silêncio da cidade contrastava com o turbilhão dentro dele. Cada farol vermelho parecia uma eternidade. A estrada até o asilo, que tantas vezes percorreu nos últimos dias, parecia agora mais longa e ameaçadora. A cada quilômetro, o medo crescia. E se eu não chegar a tempo? Ao chegar, a recepcionista noturna já o aguardava. Ela está no quarto. A doutora Carolina está com ela. Vá direto. Ele atravessou os corredores iluminados apenas por luzes de emergência, onde tudo parecia mais grave, mais solene. O cheiro de lavanda misturado com desinfetante, o eco dos passos no piso frio, os retratos nas paredes que pareciam observá-lo. Tudo estava suspenso no tempo. Quando abriu a porta do quarto, o ar parecia mais denso. Elisa estava sentada na cama, com os olhos marejados, o corpo trêmulo e inquieto. Os lençóis revoltos denunciavam a agitação. Doutora Carolina estava ao lado dela, segurando sua mão. Ao vê-lo, Elisa levantou o olhar com uma expressão que misturava alívio, dor e saudade ancestral. Eduardo, meu menino, meu bebê. A voz dela veio fraca,
mas clara. Clara como uma lembrança que sobrevive ao tempo. Ele parou por um segundo, sem saber se aquilo era real ou um delírio da própria mente. Mas bastou um instante, um chamado, e tudo dentro dele rompeu. Sou eu, mãe. Sou eu. Estou aqui, disse ele, caindo de joelhos ao lado da cama. Elisa estendeu a mão trêmula e pousou-a no rosto dele com uma delicadeza quase sagrada, como se tocasse algo precioso que julgava perdido para sempre. Os dedos finos, manchados pela idade, percorriam a pele de Eduardo com carinho e incredulidade. Eu nunca te deixei, filho, sussurrou ela entre soluços. Eles me levaram. Eu gritei, eu chorei, mas ninguém ouviu. Ninguém me ouviu. Eduardo segurou a mão dela com força, trazendo-a ao peito. Me perdoa por ter acreditado que você me abandonou, por ter te odiado, por ter te esquecido. Ela tentou sorrir, mas o gesto foi interrompido por um soluço, doloroso. As lágrimas rolavam pelo rosto enrugado, silenciosas, como um rio represado por décadas de injustiça. Meu amor, eu te procurei em sonhos, todos os dias, disse ela, como se cada palavra exigisse um pedaço de sua força vital. Mas eles me deram remédios, me chamavam de louca, diziam que eu inventava você, que você não existia, doutora. Carolina recuou em silêncio, com os olhos úmidos. Já havia presenciado muitos momentos intensos no asilo, mas aquele era diferente. Era a prova viva de que o amor, mesmo dilacerado pelo tempo e pela mentira, ainda podia encontrar o caminho, de volta. Pouco depois, Clara entrou devagar no quarto. Ficou parada na porta por alguns segundos, observando a cena. Elisa com as mãos no rosto do filho. Eduardo chorando como uma criança que finalmente reencontra o colo da mãe. A esposa levou as mãos à boca para conter o choro. Naquele instante, todas as dúvidas dela também caíram por terra. Aquela mulher era a mãe dele. O olhar, o jeito como dizia o nome dele, o toque instintivo de uma mãe que reconhece seu filho mesmo após uma vida separadas, Eduardo tremia. O choro não era apenas de dor, mas de libertação. Era como se algo dentro dele se abrisse finalmente. Como se a vida, que seguia incompleta desde os 8 anos de idade, tivesse sido costurada novamente com aquele simples toque no rosto. Você está aqui, meu filho. Você veio, repetia Elisa, com um fio de voz, como se ainda não acreditasse. Eu prometo, mãe. Nunca mais vou te deixar. Nunca mais. Ele deitou a cabeça no colo dela, mesmo que frágil e magro. E ali, pela primeira vez em décadas, sentiu-se completo. Na penumbra do quarto, entre o cheiro de flores envelhecidas e o tic-tac lento do relógio na parede, o tempo pareceu parar. E naquele instante sagrado, o passado deixou de ser dor para se tornar reconciliação. E não havia mais dúvidas. Aquela era sua mãe. E ele era novamente o menino dela. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, como se o tempo compartilhasse o peso que Eduardo sentia no peito. Clara o acompanhou em silêncio, durante toda a viagem até Campinas. O carro cortava a estrada com suavidade, mas dentro dele, a tensão era quase palpável. Eduardo não parava de olhar pela janela, os olhos fixos em paisagens que mal via. Clara segurava sua mão com firmeza, como quem tenta ancorar alguém prestes a naufragar. Chegaram por volta das 9. O bairro era simples, de ruas calmas e arborizadas, onde o tempo parecia correr mais devagar. A casa de Raquel Rocha era modesta, com uma cerca branca e um jardim bem cuidado. Margaridas e lavandas cresciam em pequenos vasos, e um banco de madeira velha descansava sob a sombra de uma árvore. Eduardo desceu do carro como quem carrega uma sentença. Cada passo até a porta parecia mais pesado que o anterior. Ele respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou baixo, quase tímido. Clara ficou um passo atrás,
observando-o com olhos atentos. A porta se abriu lentamente. Uma mulher de cabelos grisalhos, rosto enrugado e expressão cansada surgiu no vão. Ela usava um avental desbotado e tinha terra nos dedos, como quem havia acabado de cuidar das plantas. Ao ver quem estava à sua frente, sua expressão mudou num instante. Seu rosto empalideceu como se tivesse visto um fantasma. "Você descobriu?" murmurou ela, sem nem tentar esconder o choque. A voz saiu fraca, como se carregasse décadas de segredos mal digeridos. Eduardo manteve o olhar fixo nela. Seus olhos ardiam, mas ele se manteve firme. "Quero saber tudo. Agora. Sem rodeios, sem mentiras." Raquel hesitou por um segundo. Depois deu um passo para o lado, abrindo a porta por completo. "Entrem." A sala era simples, com móveis antigos e cheios de memórias. Fotografias antigas estavam espalhadas em porta-retratos, mas nenhuma de Elisa. Havia cheiro de café e hortelã no ar. Clara sentou-se ao lado de Eduardo, mas ele permaneceu de pé, com os braços cruzados, como um juiz à espera de um veredito. Raquel se sentou lentamente, com as mãos trêmulas. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Apenas o som de um relógio, de parede, marcava os segundos, como se contasse os batimentos de uma verdade prestes a ser revelada. Ela respirou fundo. E começou. Tudo começou quando Elisa teve o segundo filho, um menino, que morreu com apenas 3 meses de vida. Ele tinha uma cardiopatia grave. Ninguém esperava. Foi um baque terrível. Elisa, ela desabou. Ela chorava dia e noite. Mal comia, mal falava. Parou de cuidar de si. A casa virou um silêncio triste. E Álvaro, seu pai, ele não suportava fraqueza. Eduardo cerrou os punhos. Ele dizia que tudo precisava estar em ordem, que a dor era coisa de gente fraca, que Elisa estava manchando o nome da família com aquela histeria. Raquel desviou o olhar, como se envergonhada por repetir aquelas palavras. "Um dia, quando você estava na escola, Álvaro a levou para Sorocaba, para uma clínica psiquiátrica. Disse que ela ia descansar, mas era uma clínica de reclusão. Ela ficou sedada, isolada, por anos. Ele inventou que ela havia abandonado vocês. Disse isso para todos, até para mim." Clara levou a mão à boca, chocada. Eduardo sentiu um nó se formar na garganta. "Por quê?" ele murmurou, a voz falhando. "Por que ninguém me contou? Por que você não fez nada?" Raquel abaixou a cabeça envergonhada. "Porque eu só descobri anos depois. Encontrei um prontuário médico escondido em uma das gavetas do escritório de Álvaro, entre papéis antigos, depois que ele morreu. Havia o nome dela, os registros, datas que batiam com os meses em que ela desapareceu. Fiquei em choque. Não sabia o que fazer. Me senti cúmplice de uma monstruosidade. Ele a condenou ao esquecimento. Disse que ela estava morta para ele e que devia estar para todos." Ela parou por um momento, respirando fundo para conter as lágrimas. "Quando a clínica fechou, em 2010, recebi uma ligação. Elisa estava frágil, desorientada, mas viva. Viva, Eduardo. Fui buscá-la. Ela não lembrava direito das coisas, estava debilitada. Eu tive medo. Medo de trazer tudo à tona. Medo de enfrentar a vergonha, a dor, o escândalo. Então, a coloquei no asilo. Usei o nome de solteira, Rocha, para que ninguém a encontrasse. Ou talvez, para esconder a verdade até de mim mesma." Eduardo não aguentou. Levantou-se, deu as costas e caminhou até a janela. Lá fora, as plantas balançavam levemente com o vento. Ele lutava contra o choro, contra o grito preso na garganta. "Você teve ela nas mãos, e ao invés de levá-la de volta para mim, você a escondeu. Você deixou que eu acreditasse que minha mãe me abandonou." "Eu sinto muito, Eduardo", disse Raquel chorando.
Eu achei que era tarde demais. Achei que ela nunca mais voltaria a ser ela mesma. Eu me enganei. E não posso desfazer isso. Só posso te pedir perdão. Clara se aproximou e colocou a mão no ombro do marido. Ele virou-se, os olhos vermelhos e a respiração ofegante. Ela perdeu a vida. Eu perdi uma mãe. Tudo por causa de orgulho, reputação, covardia. Raquel desabou. Chorava baixinho, como quem sabia que não havia justificativa que apagasse a dor causada. Eduardo se aproximou novamente. Seu rosto estava mais calmo, mas havia algo nos olhos dele. Algo que misturava raiva, tristeza e resignação. Eu não vim aqui só por respostas, Raquel. Eu vim porque quero garantir que a história dela seja contada, que ela seja honrada e que nunca mais seja tratada como um erro a ser escondido. Ele se levantou segurando a mão de Clara com força. E eu vou fazer isso. Pela minha mãe. Por mim. Por tudo que nos foi tirado. Raquel apenas assentiu chorando. E naquele momento, Eduardo percebeu que a ferida ainda estava aberta, mas o processo de cura, finalmente, havia começado. A revelação destruiu Eduardo de dentro para fora. Nos dias que seguiram a visita a Raquel, ele sentia como se estivesse andando sobre os escombros da própria história. Era como se sua infância, suas dores, sua identidade, tudo tivesse sido construído sobre areia movediça. As lembranças, que sempre acreditou verdadeiras agora, se desfaziam como fumaça, e no lugar delas restava um vazio sufocante. Chorou. Chorou como há muito tempo não fazia. Chorou pelo menino de 8 anos que esperou na varanda de casa, com o uniforme escolar, amassado, e os olhos atentos à rua, esperando uma mãe que nunca voltou. Chorou pela raiva injusta que alimentou por décadas, acreditando que havia sido abandonado por quem, na verdade, fora arrancada dele à força. Chorou por cada aniversário sem abraço, por cada vitória que ela não viu, por cada lágrima que caiu sem colo materno para consolar. Naquela noite, Eduardo se encolheu no sofá da sala como uma criança, e Clara, sua esposa, apenas o abraçou em silêncio. Não havia palavras suficientes para curar aquilo. E ela sabia. Então, ficou ali, com os braços ao redor dele, permitindo que ele quebrasse sem julgamento, sem pressa. Era o amor se fazendo presente na dor. Nos dias que se seguiram, Eduardo decidiu que não bastava apenas cuidar de Elisa. Ele precisava reconstruir algo, mesmo que em fragmentos. Queria que seus filhos conhecessem aquela mulher que, apesar de tudo, ainda carregava no olhar a doçura da mãe que um dia ele lembrava. Naquela manhã de sábado, o céu estava limpo, e o ar tinha aquele frescor raro das primeiras horas do dia. Eduardo entrou no asilo com Rafael e Beatriz ao seu lado. Rafael, com seus 13 anos, era o mais quieto dos dois. Usava fones de ouvido quase o tempo todo e raramente expressava emoções. Beatriz, de 9, era o oposto. Falante, sensível, com um brilho nos olhos que iluminava qualquer ambiente. Elisa estava sentada próximo à janela, com um cobertor macio sobre as pernas e um caderninho de palavras cruzadas no colo, rabiscado com traços hesitantes. A luz do sol batia suavemente em seu rosto, dando-lhe uma aura quase etérea. Rafael hesitou na porta do quarto. Seus olhos buscavam alguma familiaridade naquela senhora frágil de cabelos brancos. Eduardo deu-lhe um leve empurrão com o ombro, encorajando-o. Vai lá, filho. Ela vai gostar de te conhecer. Com passos tímidos, Rafael se aproximou e olhou para o caderno. Você gosta de palavras cruzadas? Elisa levantou os olhos devagar, como quem volta de um sonho. Ela olhou para o neto com uma mistura de curiosidade e carinho, e sorriu. Eu tento. Às vezes lembro, às vezes não. Respondeu com a voz fraca, mas doce. Rafael puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Pegou o lápis da mão dela e disse: Eu também gosto disso. Posso ajudar? Elisa assentiu, e por longos minutos os dois ficaram ali,
compartilhando silêncios e palavras. Eduardo observava de longe, com o coração apertado. Era o início de um laço. Frágil, delicado, mas real. Beatriz chegou em seguida, com uma sacola nas mãos. Vovó Elisa, eu trouxe desenhos. E, disse com aquela empolgação infantil que não precisa de permissão para existir. Ela tirou folhas coloridas com flores, corações e um desenho de toda a família. Elisa, Eduardo, Clara, ela e Rafael, todos de mãos dadas sob um céu azul, cheio de estrelas. Esse é você com a gente. Agora você faz parte da nossa casa, disse Beatriz, estendendo o desenho. Elisa olhou fixamente para a folha. Seus olhos marejaram. Tocou o papel com a ponta dos dedos, como quem toca um milagre. Que coisa linda! Murmurou. Beatriz então sentou-se aos pés da cama e começou a ler um livro de histórias infantis em voz alta. A cada página, ela fazia vozes engraçadas, ria e às vezes cantava trechos das músicas que faziam parte da narrativa. Em certo momento, Elisa acompanhou a melodia com um murmúrio quase imperceptível. Era uma canção de ninar antiga, uma que Eduardo reconheceu, aquela que ela costumava cantar para ele todas as noites, até ele adormecer. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Durante a semana, Eduardo passou a visitar Elisa todos os dias, sempre acompanhado dos filhos. Aos poucos, a presença deles parecia fazer bem à senhora. Seus olhos ficavam mais atentos, os sorrisos mais frequentes. Às vezes, ela confundia Rafael com Eduardo criança e dizia coisas como: Você já fez a lição de casa? Ou, não, esqueça o casaco, vai esfriar. Rafael não corrigia. Apenas sorria, como quem entende que há verdades que moram no coração, mesmo quando a mente falha. Beatriz, por sua vez, passou a colecionar histórias para levar à avó. Lia poesias, fazia teatrinhos improvisados e certa vez levou um gravador para tocar músicas da década de 70. Olha, vovó, essa você conhece, dizia, e dançava sozinha pelo quarto, arrancando gargalhadas de Elisa. A cada dia, a família se reconstituía em pedaços. Eduardo percebia que o tempo perdido nunca seria recuperado, mas os laços podiam sim ser reconstruídos. À sua maneira, Elisa voltava a ser mãe. E agora, também era avó. E ele, que por tanto tempo acreditou estar sozinho no mundo, finalmente voltava a se sentir filho. Doutora Carolina caminhava ao lado de Eduardo pelos corredores do Lar Esperança, viva enquanto a luz da manhã filtrava-se pelas janelas altas, desenhando formas suaves no chão de azulejos antigos. Ela falava com a calma de quem conhecia não só a medicina, mas também o peso das feridas da alma. O que sua mãe passou, a separação abrupta do filho, a internação forçada, o abandono afetivo, tudo isso pode ter contribuído significativamente para o avanço do quadro de demência, disse, olhando para ele com sinceridade e compaixão. Mas há algo que ainda pode fazer a diferença: afeto, presença, estímulos certos. Às vezes, o amor tem uma força que a ciência não consegue medir, mas que a gente sente. E ela sente, Eduardo. Mesmo quando parece longe, mesmo quando o olhar dela se perde. Ela sente você. Essas palavras ecoaram no coração dele como um chamado. Eduardo saíra de lá decidido. No caminho de volta para casa, as imagens se misturavam. Elisa, com seus olhos baços se iluminando ao ver Rafael. O sorriso tímido que dava ao ouvir Beatriz cantar. Os dedos trêmulos traçando palavras cruzadas. Naquela mesma tarde, ele reuniu Clara e os filhos e comunicou sua decisão. A mamãe vai vir morar conosco. Sério, pai? Beatriz arregalou os olhos encantada. Ela precisa de cuidado, de carinho, de nós. E é o mínimo que posso fazer. Por todos os anos que me tiraram dela. Rafael não disse nada, mas balançou a cabeça com respeito.
Clara apenas segurou a mão do marido. Ela via em seus olhos uma mistura de dor, culpa e determinação. Um homem tentando costurar, com fios de amor e esforço, os rasgos profundos do passado. Eduardo não mediu esforços. Contratou um arquiteto e, em poucos dias, deu início à reforma de um anexo nos fundos da casa. Um espaço amplo, arejado, com janelas grandes para o jardim, piso antiderrapante, uma cama ortopédica confortável e móveis feitos sob medida para garantir a segurança e mobilidade de Elisa. As paredes foram pintadas com tons suaves de azul e lavanda, e fotos da infância de Eduardo, da juventude de Elisa e da nova família decoravam os cantos. Havia também um aparelho de som antigo que ele mandou restaurar, para que ela pudesse ouvir as músicas que um dia embalavam seus dias. Além disso, contratou uma cuidadora experiente, Célia, mulher doce e atenciosa, que sabia falar com gentileza e escutar com o coração. Também chamou uma terapeuta ocupacional, Luciana, que começou a aplicar sessões com atividades lúdicas e sensoriais, buscando reativar conexões na mente de Elisa. Cheiros, texturas, músicas, memórias. Certa tarde, enquanto segurava a mão da mãe e observava Luciana mostrar objetos do passado, Eduardo se inclinou e sussurrou: "Eu vou cuidar de você, mãe. Por todos os anos que te negaram a chance de ser minha mãe. Por cada abraço que nos tiraram. Eu prometo. Você nunca mais vai se sentir sozinha." Ela o olhou por um instante, e mesmo sem dizer nada, uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Às vezes, o silêncio diz tudo. Mas, mesmo em meio à reconstrução, havia algo que ainda pesava em seu peito como uma pedra fria. Um fantasma que continuava rondando os cômodos do passado. Seu pai, Álvaro Nogueira. O homem que, por trás da fachada impecável e dos ternos sob medida, escondia um coração endurecido pelo orgulho, pela reputação e por uma frieza que, por muito tempo, Eduardo tomou como modelo de força. A última conversa entre eles tinha sido há quase 4 anos, durante o velório de um tio distante. Foi seca, distante, quase protocolar. Um aceno de cabeça, uma pergunta sem interesse. "Está tudo bem no trabalho?" E nada mais. Álvaro nunca tocara no nome de Elisa. Era como se ela realmente tivesse morrido para ele. Agora, Eduardo sabia a verdade. E aquela omissão era impossível de ignorar. Numa noite silenciosa, enquanto Clara dormia e os filhos estavam recolhidos, Eduardo caminhava pela casa escura, inquieto. Entrou no antigo escritório, agora quase em desuso, e abriu uma gaveta esquecida. Tirou de lá um porta-retrato empoeirado com uma foto da família, ainda completa. Elisa sorria, vestindo um vestido florido, e segurava Eduardo com os braços envoltos em ternura. Ao lado, Álvaro posava com rigidez. Eduardo fitou o rosto do pai com uma raiva contida, mas também com uma dor latente. "Como você pôde fazer isso com ela?" "Comigo?" Sabia que, se quisesse fechar esse ciclo, precisaria encarar Álvaro, olhá-lo nos olhos, fazer as perguntas que o atormentavam desde a infância. Exigir respostas que talvez jamais viessem. Não era mais sobre vingança, era sobre libertação. No dia seguinte, Eduardo ligou para Sérgio, seu advogado, e pediu o número de telefone de Álvaro. Precisava de um encontro, um acerto de contas, não pela justiça formal, mas por algo mais profundo, uma espécie de acerto de almas. Ele sabia que aquele seria o capítulo mais difícil, mas também o mais necessário. Eduardo marcou o encontro com Álvaro para uma manhã de sábado. O endereço não o surpreendeu. Um edifício luxuoso em um dos bairros mais nobres de São Paulo, com fachada espelhada, jardins geométricos e um porteiro uniformizado que o anunciou com formalidade. O apartamento no 15º andar era amplo, impecável e frio. Frio não apenas pelo ar-condicionado constante, mas pelo silêncio que parecia habitar cada canto. Não havia quadros de família, fotografias de momentos afetivos ou qualquer sinal de calor humano.
Tudo era neutro, funcional, como o próprio homem que o aguardava. Álvaro Nogueira estava sentado em uma poltrona de couro escuro, vestindo calça de linho, camisa branca passada com rigor e um relógio caríssimo no pulso enrugado. Apesar dos cabelos grisalhos e da pele marcada pelo tempo, ainda mantinha uma postura ereta, quase militar, e o olhar penetrante de quem há muito se acostumara a comandar sem ser questionado. Eduardo, disse ele sem levantar-se, apenas acenando com a cabeça. Que surpresa! Não deveria ser, respondeu o filho entrando com passos firmes. A gente sempre soube que essa conversa um dia chegaria. Álvaro ofereceu um café que Eduardo recusou. Sentaram-se frente a frente, como oponente e réu. O silêncio durou alguns segundos, até que Eduardo quebrou a distância com a força da verdade. Encontrei minha mãe. O rosto de Álvaro não mudou de imediato, mas seus olhos tremularam. Tentou disfarçar com um suspiro. Você está se referindo a Elisa? A minha mãe. Sim, Elisa Rocha Nogueira. Aquela que você internou às escondidas. Que você apagou da minha vida como se fosse uma mancha. A mulher que gritou por mim e ninguém ouviu. Álvaro cruzou as pernas e recostou-se, ainda tentando manter o controle da situação. Ela era instável, Eduardo. Fraca. Vulnerável. Sofreu uma depressão severa. Estava afundando. Eu fiz o que era necessário. O que era melhor para todos. Aquelas palavras caíram como socos no peito de Eduardo. Mas ele não recuou. Melhor para quem, pai? Para você? Para o seu status de empresário respeitável? Para sua reputação? A voz dele começou a falhar. Você destruiu a vida dela. Deixou ela presa, silenciada, esquecida. E destruiu a minha também. Me fez acreditar por 35 anos que ela me abandonou. Eu a odiei. E tudo baseado em uma mentira sua. Álvaro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu um meio sorriso cínico. E no fim das contas, você cresceu bem. Tem dinheiro, sucesso, uma família. Está reclamando do quê? A frieza daquele comentário fez Eduardo estremecer. Eu cresci com um buraco dentro de mim, pai. Com raiva, com abandono. Sempre tentando ser o que você queria, mesmo sem saber por quê. E agora eu entendo. Eu era o último fio que ligava você à sua mentira. E por isso você me manteve perto, me moldou, me calou. Mas não mais. Álvaro pegou seu copo de água com mãos firmes, mas não respondeu. Estava claro que não se arrependeria. Talvez já nem soubesse mais como sentir culpa. Ou talvez apenas se recusasse a admitir qualquer falha. Eduardo levantou-se, o coração apertado como nunca, mas com a alma mais leve do que em toda a sua vida adulta. Eu tenho quase tudo, pai. Uma empresa, filhos maravilhosos, uma esposa que me ama. Mas sempre faltou o mais importante: a verdade. E agora eu tenho. Não preciso mais de você, nem da sua aprovação, nem do seu silêncio. Álvaro, pela primeira vez, desviou o olhar. Não havia palavras que pudessem apagar o que fora feito. Eduardo entendeu isso. E também entendeu que, às vezes, a justiça que a alma precisa não vem com arrependimento, mas com libertação. Antes de sair, ele olhou mais uma vez para o pai. Aquele homem rígido, solitário, trancado num palácio sem amor, e murmurou: a verdade te condena mais do que qualquer tribunal. Fechou a porta com firmeza e desceu os 15 andares com o peito batendo forte. O céu estava limpo, o vento leve, e algo dentro dele, pela primeira vez, parecia em paz. Saiu dali com o coração pesado pelas feridas expostas, mas finalmente livre das correntes que o prendiam à mentira. Meses se passaram como folhas ao vento, umas leves, outras densas de saudade e descoberta. A rotina na casa de Eduardo mudara. Havia mais silêncio, mas também mais ternura. Os dias giravam em torno de Elisa, que agora ocupava um quarto ensolarado com vista para o jardim. As paredes estavam decoradas com fotografias antigas e recentes, desenhos feitos por Beatriz,
lembranças recuperadas e memórias construídas. Elisa tinha dias bons e dias embaçados como vidro molhado. Em alguns momentos parecia se perder no tempo, falando com fantasmas de um passado que apenas ela podia ver. Mas com frequência cada vez maior, os dias bons se alongavam como tardes de verão. Nesses dias, ela chamava Eduardo de meu pequeno Dudu, com aquela entonação doce e protetora que ele não ouvia desde que tinha 8 anos. Ao escutar isso pela primeira vez, Eduardo não conteve as lágrimas. Chorou como quem encontra um brinquedo esquecido da infância, como quem toca em algo que julgava para sempre perdido. O apelido, bobo aos ouvidos de qualquer um, era para ele a chave de um cofre lacrado pela dor. Sou eu, mãe, o seu Dudu, dizia ele, segurando a mão frágil dela. Elisa então sorria. Um sorriso inteiro, puro, cheio de uma presença que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Rafael, o filho mais velho, encontrava na avó um refúgio inesperado. Certa manhã, levou para ela um caderno novo de palavras cruzadas. Sentaram-se juntos na varanda, e com paciência ele lia as pistas para ela. Mesmo quando Elisa errava, ele não corrigia. Apenas ria e escrevia a resposta que ela sugeria. A resposta era mar. Mas estrela também combina, vovó. Lhe dizia ele. Beatriz, doce como a infância, criou um ritual com a avó. Todos os domingos, lia histórias infantis para ela, enquanto a avó acariciava seus cabelos. Às vezes, Elisa murmurava canções antigas, e Beatriz aprendia cada verso como se fosse um segredo sagrado. Clara, silenciosamente, foi a ponte que sustentou tudo. Ela viu o marido renascer como filho e pai. Viu os filhos aprenderem sobre empatia sem que fosse preciso ensinar. E à noite, quando todos dormiam, ela sentava ao lado de Eduardo na cama e o abraçava forte, sentindo que estavam, enfim, completos. Eduardo, por sua vez, viveu a maior transformação de sua vida. Ele descobriu que perdoar não era esquecer, mas libertar-se do peso que o passado impõe. Aprendeu que amor não é só presença, é resistência, é memória, é reconstrução. Todas as tardes, quando o sol começava a baixar e tingia de laranja as paredes do quarto, Elisa era levada à varanda. Era o momento preferido dela. Ali, com o rosto voltado para o horizonte e o vento acariciando seus cabelos brancos, ela dizia a mesma frase, quase como um mantra, com os olhos marejados de alguma lembrança boa que ninguém mais podia ver. O tempo não apaga o amor, só o esconde, até ele ser encontrado de novo. E todos sabiam, aquela frase era verdade. Não apenas pela história deles, mas pela forma como cada laço perdido fora reencontrado. Pelo toque de mãos trêmulas, pelas canções sussurradas, pelos sorrisos que vieram tarde, mas vieram. Certa noite, numa dessas tardes que se alongaram até a escuridão cair silenciosa, Elisa adormeceu no colo de Clara, enquanto Beatriz cantava uma música suave. Eduardo estava ali, ao lado, com os dedos entrelaçados aos dela. E assim permaneceu, por horas, em paz. No silêncio daquele lar agora cheio de memórias, Eduardo compreendeu que o amor não tem prazo, nem tempo certo. Ele apenas espera. Às vezes por anos, às vezes por uma vida inteira. E quando finalmente é reencontrado, cura tudo.